O outro tipo de estequiometria é de reagente limitante e de reagente em excesso. Eu vou usar a prova do Samuel, essa questão aqui. Eu uso a de reagente em excesso, reagente limitante em excesso, pensando da seguinte forma: é realmente uma receita. É aquela receita que, assim, vai estar demais, tipo assim, eu tô fazendo um bolo, aí eu tenho farinha e leite pra fazer a massa, né? Aí ou eu vou ter farinha demais, ou eu vou ter leite demais, ou eu vou ter farinha a menos, ou eu vou ter leite a menos. Vai estar sempre em excesso e vai estar sempre no limite, tá? Vai estar limitando. Eu vou tentar explicar isso de outra forma. Vamos ler a questão. Tá. Antes disso, ele pode, esse tipo de estequiometria pode vir de tal jeito. Ele pode falar normalmente uma estequiometria sem avisar que tem agente limitante e agente em excesso. Igual o Samuel cobrou na prova, ele nem avisou que tinha reagente que era em excesso e que tinha limitante. Ele só te deu os dados lá para você resolver. Aí, você tem que, por conta própria, ver qual que tá em excesso e qual tá limitando. Ou ele pode vir falar assim aqui, te dá uma reação e falar assim: calcula pra mim qual que é o em excesso e qual que tá em limitante. Vamos lá. Em 2 balões volumétricos foram preparadas 2 soluções, A e B. A solução A continha 4 gramas de hidróxido de cálcio. Foi misturada a solução B, que continha 0,1 mol de HNO3, que é o ácido nítrico. Aí ele tá perguntando assim: calcule a quantidade de nitrato de cálcio, que é esse daqui, produzida nessas condições. Uma dica que eu dou, que eu acho que é muito mais fácil de perceber que tem um que tá em excesso e um que tá limitante, é que vê aqui pra mim, tá vendo a reação? Ele dá 2 dados iniciais. Geralmente, quando, tipo assim, já tá dando o dado certo, ele vai dar só do CA e vai pedir pra você calcular quanto que ele produziu de nitrato. Ou ele vai dar só de ácido nítrico. Ele não vai te dar dos 2. Então, assim, quando ele te der dos 2 dados do início, antes da setinha, já calcula pra ver se tem excesso e pra ver se tem limitante. Como que eu vou saber isso? Primeiro, vamos anotar primeiro os dados que ele me deu. Ele deu 4 gramas de CaOH2. Vou botar aqui, eu sempre faço isso. 4 gramas. O que ele me deu aqui? 0,1 mol. Sempre anota com a unidade, isso vai te ajudar muito. E tá pedindo para calcular quanto vai produzir. Só que antes de você fazer isso, você vai ter que entender o seguinte: um desses 2 aqui, ele vai, tipo assim, ele vai reagir ele todinho, todo o produto que tá lá vai ser reagido e o outro vai ficar um pouco sobrando, vai reagir um pouco e vai sobrar. A gente tem que descobrir qual que tá sobrando e qual que tá no limite, que tá reagindo tudo, não tá sobrando nada. É como se eu botasse fogo em 2 coisas. Vamos falar que eu misturei isso aqui e botei fogo. Aí vamos supor que esse aqui queimou tudo e não sobrou nada dele. Aí esse aqui ainda ficou sobrando. É tipo isso, um vai sobrar e um vai reagir tudo. É como se tivesse, pensa aqui comigo, um copo, eu tô jogando leite e aqui tem farinha. Vamos falar que tem muita farinha e eu jogo pouco leite. O leite vai misturar todo na farinha e vai fazer o quê? Uma massa. Só que a farinha vai estar em excesso e a farinha vai ficar sobrando sem misturar com leite. Aí por isso que ela vai estar em excesso, que ela vai estar lá sem reagir com leite. E por que é chamado de limitante? Porque se eu jogar mais leite, ele vai continuar fazendo massa, então vai diminuindo o tanto de farinha sozinha. Então o leite está limitando que continue a produzir a massa. Se eu jogar mais leite, vai se tornar tudo massa. Vai
se eu não jogasse o leite, ia continuar a farinha sozinha. Então, o leite que tá limitando de continuar produzindo massa, entendeu? O leite que tá limitante, então, aqui nesse exemplo, é a farinha que nesse exemplo tá o quê? Em excesso. Porque a farinha tá lá em excesso, sobrando, sem reagir com o leite, entendeu? E aqui a gente vai ter que descobrir qual que é a farinha e qual que é o leite. Qual que tá limitando de continuar a produzir esse bichinho aqui e qual que tá em excesso, entendeu? Qual que tá lá em excesso, qual que é a farinha. Enfim, como que eu vou saber para descobrir isso? Eu vou ter que fazer 2 cálculos estequiométricos, botando um X cada vez de um lado. Vamos fazer primeiro assim, primeira linha, dado estequiométrico. Vou só escrever isso, estequiométrico. Segunda linha, dado do problema. Enfim, vamos lá. Primeira linha, dado estequiométrico. Vamos escolher botar o X primeiro nesse daqui. Porque botando o X nesse daqui, a gente vai usar esse dado aqui. Mas vamos lá. Primeira linha, dado estequiométrico. Dado estequiométrico desse daqui, como eu vou saber qual usar? Porque aqui, ó, tá falando 4 gramas. Quanto que é a grama em dado estequiométrico? Ó, a grama varia. Então, a grama a gente vai ter que calcular. Quanto que é a grama desse daqui? Só olhar na tabela periódica. Aqui ele deu, ó, 74. Então, vamos usar aqui. Primeira linha, dado estequiométrico, 74 gramas. Aí aqui tá perguntando. Aqui também, olha primeiro aqui, ó, só olhar a unidade. Mol. Usou mol? Qual que é o dado de mol? 1 mol. Então, bota aqui. Foca. 1. Só que, ó, tem um 2 aqui. Então, é 2 vezes 1. Que vai dar 2, né? Então, é só colocar um 2 aqui. Enfim, vamos lá. Segunda linha, dados dos problemas. Você vai escolher qual dos dois você vai usar. Porque se você usar um, você vai ter que botar X no outro. Se usar esse, você vai ter que botar X aqui. Vamos usar o 4 que a gente já tá aqui já, ó. 4 gramas para X. Esse cálculo aqui, vamos ver quanto que dá. HNO3. Vai dar 0,108 e uma cacetada de número. Aí, ó, o que essa conta tá nos dizendo? Quando eu usar 4 gramas de CaOH2, eu vou precisar de 0,108. E quanto eu tenho? 0,1. Você concorda comigo que esse número aqui é maior? Então, pensa comigo, para mim usar todos esses 4 gramas, eu vou precisar de 0,108. Eu vou precisar mais do que eu tenho. Então, esse daqui, ele tá faltando. Não tá? Esse 0,1 tá faltando? Porque eu não vou precisar de 0,108. Então, pensa comigo. Tá faltando. Tá no limite. Tá no limite. Mas, enfim, vamos fazer o outro cálculo pra gente ter essa certeza. Porque é bom. Por mais que perde tempo, é bom fazer. Aí você repete de novo a fórmula. Oi, fiz merda, mas se dá pra entender. Ó, vamos lá. Agora a gente vai repetir a mesma coisa, só que a gente vai usar esse dado estequiométrico aqui e vai botar o X aqui. Vamos lá. Primeira linha, você já sabe. Primeira linha. Segunda linha. Estequiometria. E aqui, problema. Enfim, primeira linha, estequiometria. Ele deu o quê? Em grama. Sempre olhar a unidade que ele dá no problema. Você vai pegar o dado do problema, o dado que ele te deu no problema e vai olhar a unidade. Aqui ele deu grama, então aqui vai ser grama. Mesma coisa, 74 gramas, 2 vezes 1.
vai dar 2, né? Mol. Eu só esqueci de colocar mol aqui, ó, mas é mol. E aqui também o resultado é em mol. Aqui também vai ser mol, entendeu? Aqui é a hora de botar o x e a gente usar esse dado aqui. 0,1 mol. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar num cálculo de 3,7 gramas. Tá debaixo de grama? Grama. Então, o que essa continha aqui tá nos falando? Que quando a gente utilizar 0,1 mol de HNO3, a gente vai precisar de 3,7 gramas de CO2, COH2. E quanto a gente tem? A gente tem 4. E a gente só vai precisar de 3,7. Se a gente tem 3,7, se a gente tem 4 gramas e vai precisar só de 3,7, esse não vai ficar sobrando. Você não concorda comigo? Se eu tenho 4 e vou precisar só disso, vai ficar sobrando 0,3, não vai? Então, esse tá o quê? Em excesso. Ele tá sobrando. E esse tá limitando, porque lembra que quando eu usar 4 gramas, eu vou precisar de 0,108, eu só tenho 0,1. Então, ele tá no limite dele. Ele tá em pouco, ele tá faltando, precisava de mais dele. Então, a gente vai ter que botar o que aqui? Limitante, porque ele tá limitando de acontecer. Agora, uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu consigo te dar uma regrinha assim, ótima. Quando você for resolver a pergunta do problema, que é essa pergunta assim, ó, calcule a quantidade de nitrato de cálcio produzido nessas condições. Você vai ter que fazer uma estequiometria, né? Você vai ter que escolher qual dos dois você vai usar. Você sempre vai usar o limitante para dar certo. Aí eu vou te explicar o que eu tô falando. Quando você vai ter que falar assim, quanto foi produzido desse daqui? Você vai ter que fazer uma mesma estequiometria. Você vai usar esse daqui, que é o limitante. Sempre vai pegar o dado do limitante. Vamos lá, vamos escrever. Isso daqui você só usou a primeira parte da resolução do problema. Você só usou isso para descobrir quem é o limitante em excesso, para você saber qual dos dois você vai usar na hora de fazer a estequiometria que a pergunta está pedindo. Calcule quanto que é a quantidade desse daqui. E vamos lá, agora você vai copiar tudo de novo. Ó, CaOH2 mais 2HNO3 formando CaNO3 2 mais 2H2 só. Qual que é o limitante? Isso daqui não é o limitante. Então, eu já ponho já o dado dele aqui em cima, 0,1 mol. Você não vai precisar. Uma dúvida que geralmente já me perguntaram é isso daqui, ó. Uai, mas eu não vou usar os resultados que eu fiz o cálculo? Claro que não. Isso daqui foi só para você ver qual que era o limitante reagente. Agora, você esquece esses dados que você fez. Você só vai pegar esses daqui. Na verdade, você vai pegar só esse daqui que é do limitante. Aí você já vai anotar aqui, ó, 0,1 mol, né? E tá pedindo quanto vai produzir desse daqui. Ele pede quanto alguma coisa, ó. Calcule a quantidade. Geralmente, quando ele pede quantidade, é em grama. Então, eu vou pressupor que ele tá pedindo em grama. Quantas gramas? Quantas gramas ele vai precisar? Então, vamos lá. Primeira linha. O que é mesmo? Estequiometria. Stec. Segunda, dados do problema. Só botar dados, enfim. Estequiometria. Tá falando aqui em mol. Qual que é o mol? Dado estequiométrico. Isso, só que é o que? Multiplicado por 2. Então, aqui vai ser 2. Dado estequiométrico, grama. Mas, ué, qual que é a grama de CaNO3? 2. Vai ter que calcular. Só olhar na tabela periódica. Uma dica, quando você for calcular isso daqui que tem em parênteses, calcula o que está dentro do parênteses primeiro. Tipo, o N, quanto que vale o N? Quanto que vale o O? Vezes 3, né? O O, no caso, mais o valor do N. Depois que você contou essa soma aqui, você vai multiplicar por 2. Aí só depois que você multiplicou por 2 que você vai somar junto com o cálcio. É o que eu faço. Melhor do que fazer assim,
2 vezes n, 2 vezes 3, muito difícil. Calcula do parênteses, multiplica por 2, depois junta com isso daqui. Vai dar o quê? 164. Deixa eu só conferir. Isso, 164. Aí, beleza. Segunda linha, dados do problema. Você tem algum dado desse? Muito pelo contrário, você não tem, você quer descobrir. Então, aqui vai ser o x, né? E aqui você tem o dado dele, que é 0,1 mol. Lembrando que aqui é mol, aqui também é mol. Aqui é grama e aqui a gente também vai descobrir em grama. Lembra uma coisa de unidade. Unidade, né, na linha vertical, sempre tem que ser a mesma. Na linha horizontal pode ser diferente. Igual aqui. Aqui é mol e aqui é grama. Só que aqui, nessa mesma linha, tem que ser mol. Quer dizer, não tem que ser mol, tem que ser a mesma unidade. E aqui também tem que ser a mesma unidade. Mas entre essas duas aqui, podem ser unidades diferentes. Igual aqui, ó, mol e grama. Tá bom? Vamos lá. Aí você vai fazer esse cálculozinho, né? Que é essa regrinha de 3 simples. Que vai te dar o valor de 16,4 dividido por 2 vai dar 8,2 gramas. 8,2 gramas de CaNO3, não vou copiar o resto, que já entendeu, que vai ser produzido nessas condições. Então, recapitulando, o que você vai fazer? Olhou o problema, ele te deu dois dados, ó, solução A e B, te mostrando dois dados do início antes da setinha, já desconfia que pode ter algum em excesso e algum limitante. Então, faz com os dois, ó. Primeiro põe um x em um, depois põe um x no outro. Vê qual que tá em excesso e vê qual que tá limitando. Aí, depois disso, que você descobriu qual que tá em excesso e qual que tá limitando, você pega o limitante e calcula o que ele tá pedindo, ó. Calcula a quantidade de nitrato. A gente calculou a quantidade de nitrato aí, ó. Prontinho.